Erro. Foi. Então, simbora, né? Para a última aula de revisão, uma matéria que cai até que bastante, da parte de soluções. A gente vai dar uma passada naquela questão da análise dimensional, né, que eu tinha dado na aula, propriedades coligativas e terminar com a cinética e fazendo alguns exercícios. Bom, a parte de análise dimensional é o estudo das unidades, né, para você poder fazer uma previsão das fórmulas e facilitar as conversões. Você vai tratar como se as unidades fossem números, né, na matemática, como se fosse uma equação matemática. Então, se o lado esquerdo dá 10, o lado direito tem que também dar 10. Só que agora, ao invés de ser 10, vai ser tipo ATM, vai ser litro, vai ser ampere e por assim vai. Aí eu coloquei aqui, né, eu coloquei o mesmo slide da revisão, que era, tipo, para você descobrir qual a unidade da constante universal dos gases, né, no PVNRT. Você vai colocar as unidades de cada uma dos parâmetros de pressão, volume, temperatura, número de mols, e assim você vai mexer nisso, como se fosse uma equação, e descobrir qual é a fórmula, né, de unidade da constante. Né? Geralmente vai ser ATM litro por mol Kelvin, porque geralmente são essas unidades que você usa, né, para os demais parâmetros. A análise dimensional também ajuda para converter as unidades. Você está de metro a segundo e quer descobrir quilômetro por hora. Você vai transformar o metro para quilômetro e depois o segundo para hora. Isso é tudo trabalhado pela análise dimensional. Às vezes vão ter questões objetivas que o cara vai pedir em metro por segundo, só que vai ter alternativas que vai estar em quilômetro por hora. Então você vai conseguir tirar direto sem ter que se preocupar com a conta. Tipo, tem questões que a gente vai ver, né, na revisão do final do ano, que vai durar bastante, né, com o adiamento dos vestibulares, que muitas questões acaba que você consegue tirar somente com análise dimensional, tá? Aí, seguindo para soluções, que aqui a gente quer focar um pouco mais na prática. Soluções. A gente tem conceitos importantes. Soluto e solvente. O soluto é a parte que você vai dissolver nesse sistema, né? Então, e o solvente é a parte que vai dissolvê-lo. Então, se você tem água com açúcar, a água é o solvente porque ela dissolve o soluto, que é o açúcar, tá? E quando a gente faz esse sistema, acaba que, para nosso olhar da química, a gente tem que ver como está a quantidade desse soluto no sistema. Então, para isso, a gente desenvolveu vários tipos de concentração, e os mais importantes são esses dois de cima aqui, molaridade e concentração simples. Molaridade é uma concentração entre mols do soluto pelo volume total. E a concentração simples é uma concentração entre a massa do soluto e o volume, né, do sistema. Tomando cuidado que essa massa pode ser grama por litro ou pode ser grama por mililitro, tá bom? Aí, geralmente, as questões trabalham muito com grama por litro, mas às vezes pode aparecer grama por mililitro e ele vai te falar, tá bom? Beleza, agora você tem vários sistemas, só que nos laboratórios de química, você não consegue ter disponível infinitos recipientes com as infinitas possibilidades de concentração. Geralmente você vai ter soluções padrões, uma determinada modalidade, uma determinada concentração, e a partir deles você vai formar o que você quer. Então, por exemplo, às vezes você vai ter um potezinho com uma solução de NaCl a 1 mol por litro, e você quer uma solução de 0,5 mol por litro. Você vai pegar isso e vai fazer o quê? Você vai diluir. Para você diluir, você vai mudar a concentração, só que você vai mudar a concentração mexendo somente no volume. Então você vai tirar uma parte dessa mistura, que está com 1 mol por litro, e vai jogar água. Vai jogar o solvente. Quando você joga o solvente, você vai diminuir a concentração. E como que você faz isso? Bom, como concentração é mol por litro, e o número de mols, no caso da diluição, ele é constante, então a gente pode falar que o número de mols ele vai ser a concentração vezes o volume, tá bom? Então, se o mol inicial é igual ao mol final, então esse produto, né, entre a concentração e o volume inicial tem que ser o mesmo valor do produto entre a concentração e o volume final. Aí você gera essas duas relações. É a mesma coisa, né? Eu só troquei a molaridade, que é o M,
pela concentração, que é o C, tá bom? Agora, beleza, às vezes você tem uma concentração, uma solução de 1 mol por litro e outra de 2, e você quer chegar em 1,5, e você não quer diluir a de 2, você pode misturar as duas, tá? E quando você mistura as duas, você vai alterar a quantidade de número de mols e o volume. Então é uma conta um pouco mais complexa, né? Essa conta aqui que a gente botou aqui à direita, que é uma média ponderada. Então, assim, quando você vai descobrir a nova molaridade dessa mistura, você vai ter que ter em mente que cada uma das molaridades, né, cada uma das concentrações das soluções iniciais, ela vai contribuir, de certa maneira, com uma proporção que é equivalente ao volume que você adiciona. Então, se você coloca 1 litro de uma solução 2 mol por litro e 3 litros de uma solução 1 mol por litro, essa solução de 1 mol por litro, por serem 3 litros dela, ela vai ter uma influência maior na molaridade final, tá bom? Aí você vai fazer essa conta. Então vai ser tipo 3 litros vezes 1 mol, mais 2 mol vezes 1 litro, né? Vai dar 3 mais 2 dá 5. E o volume total, né, como é a soma, vai ser 3 litros mais 1, dá 4. Em cima deu 5, embaixo deu 4. Então vai ser 5 quartos, 1,25 de molaridade final, tá bom? Aí existe o coeficiente de solubilidade, que ele depende da temperatura e vai falar a quantidade de soluto que você consegue colocar no sistema naquela temperatura. E por conta dele, a gente consegue gerar 3 soluções diferentes, tá? Ele tem essas unidadezinhas aqui, geralmente em grama por litro, mas ele pode falar tantas gramas do soluto por 100 gramas de água. Aí tem que tomar um pouco de cuidado com as unidades, pensar que existe a densidade da água e tudo mais. E quais são essas 3 soluções que ele permite? Solução insaturada, saturada e a supersaturada. Vai ver aqui no próximo slide os gráficos. A solução insaturada é quando você tem uma quantidade de soluto menor do que o coeficiente. A saturada é quando você tem uma solução com igual quantidade. E a supersaturada é quando você tem uma solução com quantidade acima do coeficiente. Não era para ser permitida, então é uma solução muito especial. Como que você cria ela? A gente vai ver agora. Bom, aqui é uma tabela, né, com coeficiente de solubilidade. Isso aqui é um gráfico do coeficiente de solubilidade. E aqui embaixo é o gráfico do coeficiente de solubilidade, né, pela temperatura. Bom, aí aqui fala, né, gramas soluto por 100 gramas de água, mas aqui é só para ilustrar, tá? O que importa aqui, olha onde você vê, solução supersaturada, ela está acima dessa linha, porque ela está com uma quantidade acima do que é permitido. A solução saturada está em cima da linha e a solução insaturada está abaixo da linha. Agora, como é que você produz uma solução supersaturada? Você vai ter, inicialmente, uma solução insaturada ou saturada numa temperatura alta. E você vai diminuir essa temperatura de forma devagar, de forma cautelosa, paulatinamente. São essas palavras assim que dão uma ideia de que é um processo bem devagar, tá? E com esse processo bem devagar, você consegue enganar o sistema que estava aqui em 300 gramas para 100 ml a 120 graus Celsius, e você vai diminuindo até que você chega numa temperatura de 80, ainda com essa mesma concentração, só que é uma concentração que o sistema não permitiria normalmente. Por isso é um sistema muito delicado. Se você dá um peteleco, esse sistema vai cair de 300 para direto para, sei lá, 160, que é o que está em cima da curva. E essa diferença vai ser o corpo de fundo, vai ser a parte que precipitou. Então, às vezes, você vai ter uma solução saturada sem esse corpo de fundo, ou vai ter uma solução saturada com o corpo de fundo, tá bom? Então, essas questões que geralmente mexem com soluções, mas principalmente a questão da conta matemática. Tá? Aí, seguindo, propriedades coligativas. Isso não cai muito. E se cair, é uma questão puramente teórica de você saber se aumenta ou diminui. Tá? Propriedade coligativa, você tem que ter em mente que ela vai falar da alteração de certas propriedades físicas ou químicas da matéria, dependendo da quantidade de soluto que tiver. E aqui, não é só o soluto puramente. Às vezes, quando é um soluto que se dissocia em água, que ioniza, como
os ácidos fortes, como os sais, a gente tem que tomar em mente a quantidade de partículas que ele vai ter. Então, por exemplo, o NaCl, se ele tem 1 mol por litro, quando a gente coloca ele em água, ele vai se separar em 2, em Na+, e Cl-. Então, o que era 1 mol por litro de sal, vira 2 mol por litro de partículas, tá? De íons. Enquanto que, por exemplo, o açúcar, ele não se ioniza, ele não se dissocia. Você vai colocar 1 mol por litro na água, vai continuar tendo 1 mol por litro de partículas, tá? Vai tomar cuidado um pouco com isso. São 4 as propriedades coligativas, né? Ponto de solidificação, ebulição, pressão de vapor e a pressão osmótica, tá? Aí existem esses nomes feios, mas o que você tem que pensar? Nesse você. O vapor, ele diminui, porque um Vzinho parece uma seta para baixo. E o E, de ebulição, ele tem o acento circunflexo, que é uma setinha para cima. Então a gente tem o cara para cima e outro para baixo. O O e o C, que é osmose e crioscopia, né, congelamento, eles vão ser o inverso. Então, osmose aumenta e crioscopia diminui. Tá? É para falar o quê? Que nas propriedades coligativas, você tem uma diminuição da pressão de vapor, você tem uma diminuição do ponto de solidificação, e do outro lado você tem um aumento da osmose e aumento, né, da pressão de ebulição. Não, da temperatura de ebulição, foi mal. E o que é essa pressão osmótica, né, que é o mais difícil, mais diferente? É a pressão para você parar o processo de osmose, né, que é aquele transporte passivo da água de uma concentração, de uma solução mais diluída para uma solução menos diluída, né? Ela vai na direção do menos concentrado para o mais concentrado para poder equilibrar. Aí a pressão osmótica, né, ela só vai parar esse processo natural. Bom, seguindo para a cinética. Na cinética, a gente tem alguns parâmetros que eles mudam a velocidade da reação, tá? Que são os catalisadores, as concentrações dos reagentes, energia de ativação, pressão, superfície de contato e temperatura. E tudo isso vai dizer sobre a possibilidade dos reagentes colidirem entre si. Então, se você tem uma temperatura maior, você vai ter uma energia cinética maior entre as moléculas, que vai permitir que eles colidam mais. E quando eles colidem mais, eles geram maior quantidade de produtos, porque eles vão reagir. A superfície de contato ela vai permitir que você tenha uma área maior para a reação. Então, você vai ter uma maior velocidade. A pressão, você vai deixar mais próximos os reagentes. Então, você vai facilitar as colisões, que vai aumentar a velocidade. A concentração dos reagentes, você vai aumentar a quantidade de reagentes no local. Então, você vai facilitar com que eles se encontrem e reajam. Agora, catalisador e energia de ativação são matérias um pouco mais diferentes. O catalisador ele vai permitir que você faça a reação de um modo diferente, tá? Diferente do que ele geralmente faz. E o que isso altera? Ele vai alterar a energia de ativação do sistema. A gente vai ver aqui no próximo gráfico, no próximo slide. Quando ele altera a energia de ativação do sistema, ele vai diminuir a energia de ativação e vai aumentar a velocidade. Então, quando a gente tem uma energia de ativação alta, a gente vai ter uma velocidade menor, tá bom? E é mais ou menos isso a questão dos parâmetros. É uma questão de cinética que é bem mais cobrada do que a conta em si. Bom, definição de catalisador. Ele é um composto que ele não é consumido, né? Ele é constante, né, na reação, e ele aumenta a velocidade. Existe o composto intermediário, que às vezes ele é um pouco confundido com o catalisador, porque o composto intermediário ele é produzido nas primeiras etapas e ele é consumido nas etapas posteriores. Então, você não tem nada dele no início e também não tem nada dele no final. O catalisador você tem no início e tem no final. No meio ele acaba sendo consumido e restituído, mas para fins práticos é como se ele não tivesse mais, tipo, ele fosse constante, tá? Aí existem alguns tipos de reação, né? Reação elementar, que é a reação que acontece em uma única etapa, e elas são interessantes porque o próprio coeficiente da reação, né, o coeficiente estequiométrico, vai ser o coeficiente da lei de velocidade, que a gente vai ver, enquanto que as reações em cadeia elas acontecem em várias etapas, e que o coeficiente estequiométrico não tem nada a ver com o coeficiente da lei de velocidade, tá bom?
E a gente tem que pontuar que nas reações em cadeia, a etapa lenta é a etapa que define a sua velocidade. Porque, imagina, né? Se você tem uma parte acontecendo muito rápido, tanto faz se ela acontece antes ou depois. O que importa é a parte devagar. Porque é essa parte devagar que vai barrar todo o processo de acontecer, tá bom? Aí aqui eu botei a representação da equação catalisada, só para vocês terem noção, o catalisador sempre vai aparecer em cima da seta, tá? E é isso. Aí aqui chegando, beleza. A gente tem a reação, um gráfico, né, da energia pelo caminho. Isso daqui é energia de ativação, né, é o patamar dos reagentes até o complexo ativado. Então, a energia para formar o complexo ativado, que a partir dele a reação só vai acontecer, tá? E vai gerar energia liberando ou vai absorver energia, né, se for uma reação endotérmica. Aqui a questão do catalisador e composto intermediário. O catalisador tem no início, ele é meio que consumido, mas depois ele é restituído. Então é como se ele mantivesse constante. Enquanto que o composto intermediário ele é formado e depois ele é consumido. Então ele some no final. Tá? E aqui, quando você tem essa reação vermelha, é uma reação não catalisada. A reação azul é a reação catalisada. Então a gente percebe que ela diminui a energia de ativação, o que aumenta a velocidade dessa reação. Tá? Aí aqui eu coloquei os grafos, né, de concentração pelo tempo, que geralmente aparecem. Quando você vê a concentração diminuindo, é porque ele é o reagente, porque o reagente ele é consumido. Enquanto que você vê aumentando, quer dizer que é o produto, porque o produto ele é produzido, tá bom? Aí depois de um certo tempo, ele mantém constante, porque a reação ou acabou, ou ela atingiu o equilíbrio, tá? Aí às vezes esse fim pode ser com reagente no zero, ou pode ser com reagente num determinado valor intermediário. E aqui eu coloquei, né, o gráfico para você comparar uma reação não catalisada com uma reação catalisada. Como a catalisada ela é mais rápida, você vai atingir o final da reação antes. Né? Então, aqui no experimento 1, ele atingia o final aos 110 segundos. No experimento 2, ele atingiu com 60 segundos. Então, ele foi bem mais rápido, porque a inclinação dele foi maior. Tá? Né? E como a gente vê que está aumentando, quer dizer que ele está sendo produzido. Tá? Se fosse um reagente, na não catalisada seria assim, na catalisada ele seria assim. Tá? Ele seria mais rápido e mais para a esquerda. Chegando no último slide de teoria, agora é a parte de definição da velocidade. Existe a velocidade média e a velocidade instantânea. A velocidade média é que nem na física. Final menos inicial divididos pelo tempo. Só que como aqui a gente tem coisa sendo consumida, talvez essa variação fosse negativa. Por isso que é importante a gente colocar esse módulo, né, para poder ter certeza que toda velocidade vai ser positiva. E existe, né, uma relação entre as velocidades e os coeficientes estequiométricos. Se a gente tem uma velocidade de consumo do A tanto, para eu descobrir a do B, basta eu saber quais são os coeficientes estequiométricos deles. Porque pensa, é que nem uma reação de estequiometria normal. Né? Se eu tenho 10 mols sendo consumido, né, na proporção, sei lá, de 1 para 2, quer dizer que o outro consumiu 20 mols, ou produziu 20 mols. Então, é justo que, para a velocidade, você divida a velocidade de cada um deles pelo seu próprio coeficiente estequiométrico. Assim como na estequiometria. Tá? Acaba que, geralmente, os exercícios de primeira fase trabalham mais com essa questão de velocidade média. Tá? Eu trabalhar o quanto que ele variou no final e tudo mais. Enquanto que velocidade instantânea é um pouco mais de segunda fase, porque é mais complicada. Porque você tem essa lei geral, né, de velocidade igual constante, vezes a concentração de um dos reagentes elevado a um valor, né, que é aquele coeficiente que eu falei, e o outro reagente elevado a um outro coeficiente. E para você descobrir essas coisas, você tem que manipular os dados que eles forem te dar. Né? Às vezes vai ser uma tabela, às vezes vai ser um gráfico, e a partir deles você vai dividindo as velocidades, né, de cada um dos experimentos para poder descobrir qual que é o valor do x, qual que é o valor do y, e depois descobrir qual é o valor da constante. Aí, definido isso, você vai ter
a lei de velocidade pronta, e com ela você vai resolver qualquer tipo de velocidade que ele pedir, para qualquer tipo de quantidade que ele te pedir, tá? Então vamos ver agora essas coisas na prática. Estou com bastante tempo, ainda bem. Bom, essa é a primeira questão de soluções. O medicamento utilizado como laxante apresenta a composição química dos sais Na2HPO4 e NaH2PO4. A gente vê que a diferença é apenas um hidrogênio e um sódio, né? De um lado vai ter 2 sódios, do outro lado vai ter 1. Nas concentrações, 142 gramas por litro e 60 gramas por litro. A eficácia do medicamento está relacionada à alta concentração salina, que provoca perda de água das células presentes no intestino. Tá, beleza. Admitido que cada um dos sais encontra 100% dissociado, calcule a concentração de íons em Na+, em mol por litro no medicamento. E depois, em relação ao medicamento, nomeie o sal de menor concentração e fale a propriedade coligativa correspondente à ação laxante. Beleza. Primeira parte é soluções. A segunda parte, funções inorgânicas. E, por fim, propriedades coligativas. Então, eu separei em A, B e C. O primeiro sal é o Na2HPO4. A massa molar dele vai ser de 142 gramas por mol, tá? Por causa, né, das massas molares de cada um dos seus elementos. Ele falou que a concentração era de 142 gramas por litro. Para descobrir a molaridade, bom, a gente pensa grama divididos por litro. Se eu dividir grama, se eu pegar grama por litro e dividir por grama por mol, você vai ter GL divididos por G e mol. Na divisão você conserva o primeiro e inverte o segundo. E multiplica depois. Então vai ter GL mol por grama. Então essa grama que estava aqui vai cortar com essa grama que estava aqui. Vai sobrar mol por litro. Então a gente basicamente dividiu a concentração pela massa molar e descobriu a molaridade. A molaridade do sal é de 1 mol por litro. Beleza. Só que ele pediu a concentração do Na+, do sódio. Como ele falou que está totalmente dissociado, e a gente tem 2 sódios no sal, quer dizer que para cada 1 mol do sal, a gente vai ter 2 mols de Na. Então, a molaridade do Na, do sal 1, vai ser de 2 mol por litro. Agora, no sal 2, que é o NaH2PO4, a massa molar dele é de 120 gramas, então a concentração dele molar vai ser de 60 gramas por litro, divididos pela massa molar. Então vai dar 0,5 mol por litro. Só que aqui a gente vê que ele só tem um sódio. Se ele só tem um sódio, então a concentração do sódio vai ser a mesma concentração do sal. Então a concentração do sódio ele vai ser de 0,5 mol por litro. Se o primeiro sal ele contribui com 2 mol por litro e o segundo sal contribui com 0,5 mol por litro, no final eu vou ter que a concentração de sódio vai ser a soma deles dois. Então vai ser 2 mais 0,5 vai ser 2,5 mol por litro, tá bom? Então essa é a parte da solução, que é você descobrir a concentração, descobrir qual é a quantidade de sódio que tem e depois somar. Agora a parte do sal. A gente descobriu que o sal de menor concentração é o NaH2PO4, que ele tem 0,5 mol por litro. Como ele é um sal de fósforo, então ele vai ter que ser fósforo na parte do radical. Só que a gente vê que ele ainda tem uma presença de hidrogênio. Então ele tem que ter aquele prefixo hidrogeno, ou bi. Como são 2 hidrogênios, vai ser dihidrogeno. Tá? Então vai ser dihidrogeno fósforo. Só que agora a gente tem que definir se ele vai ser fosfato, fosfito ou fosfeto. Como a gente vê a presença do oxigênio, quer dizer que ele vinha de um ácido oxiácido. Então ele tem que ser fosfato ou fosfito. Como o NOx dele é alto, é mais 5, como que a gente descobre isso? Né? O sódio é mais 1, o hidrogênio é mais 1. Então a gente vai ter mais 3 de um lado. O oxigênio é sempre menos 2. Então 4 vezes menos 2 é menos 8. Então a gente vai ter menos 8 e 3 de um lado. Né? Menos 8 menos 3, 8 menos 3 dá 5. Então quer dizer que o fósforo ele tem que contribuir com mais 5 no NOx para poder equilibrar as cargas. Tá? Então
Então, o NOx dele é mais 5. Nessa parte de NOx vocês vão ver melhor no segundo semestre com o PITA. Então, beleza, ele tem o NOx maior, então ele vai ser fosfato. E como é um sal de sódio, vai ser sódio. Então, é dihidrogeno fosfato de sódio. Agora, beleza, ele perguntou a propriedade coligativa correspondente. A gente vem aqui. A eficácia do medicamento está relacionada à alta concentração salina, que provoca a perda de água das células. Essa questão de transporte de água é a osmose. Então, a propriedade coligativa, né, vai ser a pressão osmótica, que é a pressão para impedir o transporte passivo de água pela osmose. Tá bom? Geralmente a propriedade coligativa não cai muito, tá? Se cai, eu descobri que cai mais nesse contexto. Agora, alguma dúvida, não sei o quê? Alguma pergunta? Tô quietinho, mas tudo bem. Repetindo a nomenclatura. Tá. Bom, P é de fósforo. Então, beleza, a gente sabe que é um sal de fósforo. Então, o radical desse sal vai ser o mesmo do fósforo, que é o fósforo. Ele é um sal que tem ainda a presença de hidrogênio. Então, ele não foi neutralizado completamente. Então, ele precisa daquele prefixo hidrogeno. Só que são 2 hidrogênios, né? Como a gente vê que existem várias fórmulas envolvendo, né, esse sal com hidrogênio, né, dependendo da quantidade, então a gente tem que colocar que ele tem 2 hidrogênios. Então é o dihidrogeno, fósforo. Ele é um sal que tem sódio, então ele vai ser dissódio. Agora a gente tem que determinar qual que vai ser o sufixo do sal. Se ele vai ser fosfato, fosfeto, fosfito. Como ele é um oxiácido, pela presença do oxigênio, então ele só pode ser fosfato ou fosfito, né? Que vem do fosfórico e fosforoso. Para a gente definir se ele vai ser fosfato ou fosfito, vai depender do número de oxidação do fósforo. Se for um número alto, vai ser fosfato. Se for um número baixo, vai ser o fosfito. Tá? Baixo e alto naquela tabela lá que a gente tinha trabalhado, né? De mais 4, mais 5 como alto, e mais 3, mais 2 como baixo. Tá? Mais 4, na real, é baixo. Bom, para definir o número de NOx dele, a gente vai somar o NOx de cada um dos elementos e igualar a zero. O sódio, mais 1. 2 hidrogênios, mais 2. O fósforo, X. O oxigênio, menos 2, 4 vezes. Então vai ser mais 1 mais 2. Vai dar mais 3. O X do fósforo, menos 4 vezes 2, dá 8. Né? Então, menos 8 igual a zero. Então, passando isso para o outro lado, o 8 e o 3. A gente vai ter que X, ele vai ser igual, o menos 8 passou, vira mais 8, o 3 passa com o menos 3. Então, o X vai ser 8 menos 3, dá 5. Então, mais 5 é o NOx alto, então ele vai ser fosfato. Então, é o dihidrogeno fosfato de sódio. Isso, exatamente. Bom, o tempo, tudo certo. Era isso a parte de soluções. Tem mais. A última questão é dela, mas eu não sei se vai dar para fazer. Mas vamos lá. Cinética. Considere a equação global, que é essa daqui. Pá, ele já te deu a equação, a gente percebe que ela está. Esqueci o nome. Balanceada. Né? 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 bromos, 2 bromos, 2 oxigênios, 1 nitrogênio, 1 nitrogênio. Beleza, tudo tranquilo. Ele falou que foram propostos 2 mecanismos de reação. O mecanismo 1 e o mecanismo 2. Que são o quê? Reações em cadeia, em etapas, em que existe etapa lenta e etapa rápida. Então ele realizou um experimento para medir a velocidade em função das concentrações iniciais dos reagentes e deu essa tabela com esses resultados. Ele pediu para determinar a ordem global e depois falar qual é o mecanismo justificando. Ordem global nada mais é do que a soma dos coeficientezinhos, né? Então, se a gente tinha naquela lei de velocidade x e y, a ordem global da reação é x mais y. Às vezes ele pode pedir a ordem de um dos reagentes. Aí vai ser só o coeficiente desse reagente, tá bom? Peraí. Bom, ele te deu uma tabela. Se ele te deu uma tabela, a gente vai ter que trabalhar com essa tabela para descobrir qual é a lei de velocidade da reação. E a gente vai fazer isso dividindo um pelo outro. Bom,
definir em duas etapas. Determinar a lei de velocidade, que a gente vai descobrir a ordem de cada um dos reagentes, e depois a ordem global. E com base na ordem dos reagentes, a gente vai descobrir qual é o dos mecanismos, porque a velocidade é baseada na etapa lenta. Então, por exemplo, se a gente descobrir no final que o NO2 ele não interfere na velocidade, quer dizer que ele vai estar usando a etapa 2, o mecanismo 2. Porque nesse mecanismo, a etapa que determina a velocidade não tem NO2. Agora, se a gente perceber que tanto o HBr quanto o NO2 interferem na velocidade, quer dizer que ele está mexendo com o mecanismo 1, porque na etapa lenta os dois estão no reagente, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui eu coloquei a equação, a lei de velocidade. Agora vamos dividindo as etapas para poder descobrir. Eu vou dividir a etapa 3 pela etapa 1 para poder descobrir qual é o coeficiente y. Quando a gente vê a etapa 3, ela tem uma velocidade de 0,10. As concentrações do HBr 0,01 e a do NO2 0,02. E a etapa 1, o experimento 1 vai ter uma velocidade de 0,05 com concentrações iguais dos reagentes, né, a 0,01. Então, dividindo isso, vai estar a velocidade do 3, 0,10, velocidade do 2, 0,05. A constante é igual nos dois. As concentrações do HBr são iguais. E do NO2, não, ele muda. Que é aquela questão de você dividir pelas etapas, pelos... O que etapa, mas não é etapa, né? Pelos experimentos, que somente um dos reagentes altera a concentração. Para você poder dividir, para você cortar o resto. Então, 0,10 divididos por 0,05 é 2. Constante por constante dá 1. O HBr vai dar 1 elevado a x, que para a gente não é nada, né? Porque 1 elevado a x, 1 elevado a qualquer coisa é 1. E o NO2 vai dar 2 elevado a y. Então, se de um lado a gente tem 2 e do outro lado 2 elevado a y, quer dizer que o y tem que ser igual a 1. Senão, não bate essa equação exponencial. Tá? Então, a gente descobriu que o y é igual a 1. Se o y é igual a 1, então a ordem do NO2 é 1. Então, ele interfere na velocidade. Toda vez que a gente dobrar o valor do NO2, a gente vai dobrar também o valor da velocidade, porque é a proporção de 1 para 1, tá? Análise de tabela, Leandro? Não entendi muito bem, não. O que você quer dizer com isso? Tipo assim, analisar a tabela de acordo para ver a ordem. Ah, sim, sim, funciona. Voltar a ver. Tipo, exatamente. Sim. Porque, como a gente percebeu aqui, do experimento 1 para o 3, né, que era o que a gente estava falando agora, o HBr manteve constante. E o NO2, você dobrou. Você percebeu que a velocidade dobrou também. Então, a ordem do NO2 vai ser 1. Se você tivesse dobrado o NO2 e a velocidade tivesse multiplicado por 4, quer dizer que a ordem dele seria 2, tá? Que seria 2 elevado ao quadrado, né, multiplicando, tá? Dá para fazer isso sempre, não tem problema não. Porque às vezes vão ser uns números muito feios e fica mais fácil você fazendo pela fórmula. Mas pode fazer pela tabela sim. Aí beleza, agora a gente vai usar a etapa 2 para dividir pela etapa 1 e descobrir qual que é a ordem do HBr. Vamos fazer pela tabela para fazer mais rápido. A gente dobrou da 1 para 2 o HBr, manteve constante o NO2 e a velocidade também dobrou. Então, novamente, o HBr ele vai ter um coeficiente 1, porque dobrou o HBr, dobrou a velocidade. É uma proporção de 1 para 1, tá? Então, beleza, a gente descobriu que tanto o x quanto o y eram 1. Se os dois são 1, a ordem global vai ser de 1 mais 1, que é igual a 2. Né? Eu coloquei aqui só para poder a gente descobrir qual é o valor da constante, mas não precisava muito não, tá? Beleza, se a ordem global é 2, e cada um dos reagentes interfere na velocidade, então a gente tem que usar o mecanismo 1, porque o mecanismo 1, na etapa lenta, os dois reagentes estão presentes, tá? Diferentemente do mecanismo 2. Foi por coincidência que a etapa lenta, os coeficientes estequiométricos delas foram o mesmo o coeficiente da velocidade. Nem sempre vai ser isso, mas acabou que deu certo e
Beleza. Mas não assumam isso, tá? Só assumam que o coeficiente estequiométrico é o coeficiente da velocidade se ele te falar que é uma reação elementar, que é uma etapa elementar, tá? E essa questão da tabela sempre vai ser válida se os números forem de boa, como foi no caso, dá para fazer, tá? Principalmente em questões objetivas. Bom, a gente tem 7 minutos, acho que dá para fazer o último exercício. Que é de soluções, porque é a matéria que cai mais. Tanto que nas questões da lista que eu passei, tem mais questões de soluções. Beleza. Ele vai falar que aqui, nessa questão, o Mar Morto tem uma concentração de 280 gramas por litro, enquanto os outros mares têm de 35 gramas por litro. Ele usou três amostras, uma de água pura, uma de solução do Mar Morto, uma de solução dos mares. Ele quer saber qual que é a amostra que tem maior temperatura de ebulição, e depois quer calcular o volume da amostra B para adicionar em 7 litros da amostra A para formar uma solução que tenha a mesma concentração da amostra C. Então, vamos por partes. A primeira parte é saber qual que é a amostra que tem maior temperatura de ebulição. Como é tudo água, a temperatura de ebulição a nível do mar inicial seria de 100 graus Celsius. Só que existe uma concentração de sais nas amostras B e C, o que vai alterar essa temperatura de ebulição pela biolioscopia, né, na propriedade coligativa. E a gente lembra, propriedade coligativa, quanto maior a quantidade de partículas, maior será a interferência. Como a temperatura de ebulição, né, no você, chapeuzinho para cima, então ela aumenta. Então a gente tem que procurar a amostra com maior concentração, porque ela vai ter maior temperatura de ebulição. A amostra que tem maior concentração vai ser a amostra B. A amostra A ela não tem concentração, ela é água pura. Aí a B tem uma concentração de 280, enquanto que a C uma de 35. 280 é muito maior do que 35, é quase 10 vezes. Quase 10 vezes foi um exagero. Então, como 280 é muito maior do que 35, a amostra B ela vai apresentar uma temperatura de ebulição maior, por conta da ebulioscopia. Beleza, a gente matou a A. O que ele quer na B? A B, ele quer que você misture a amostra A com a amostra B para dar a amostra C. Então, beleza. A gente sabe que a concentração final que a gente quer é de 35 gramas por litro e que a concentração inicial é de 280 gramas por litro. E ele vai juntar com uma outra amostra que não interfere na concentração. Ou seja, uma questão que parecia inicial de mistura de soluções é uma solução de diluição. Porque quando a gente coloca a amostra A na amostra B, só está diluindo, porque a amostra A ela não contribui com o sal, tá bom? Então a gente vai poder usar a fórmula de diluição, né? De início, o início igual ao final, né? A quantidade do soluto no início é igual à quantidade de soluto no final. Se no início a concentração de B era de 280 gramas por litro, para um volume tanto que a gente quer descobrir, e no final ele vai ter uma concentração de 35 gramas por litro para um volume que é o volume do B, mais os 7 litros de A, né, que ele falou que seriam adicionados, a gente vai ter essa carinha de equação. 280V igual a 35V mais 245. Passando os V's para o mesmo lado, a gente vai ter aqui 245V igual a 245. A gente vai ter 1 litro de B. Então, para responder, adicionando 1 litro de B com 7 litros de A, a gente chega na concentração da amostra C. Para fazer a prova real e fazer meio que uma mistura de soluções, né, a gente vai ter aqui, na mistura de soluções, a gente multiplicava, né, somava o soluto em cima e dividia pelo volume, né, pela soma dos volumes. Como o soluto do A não existe, porque a concentração é zero, né, então vai ser 0 vezes 7. A concentração do B ela é de 280 e é 1 litro. Né? Isso aqui é meio que uma prova real. Então vai ser 0 vezes 7 mais 280 vezes 1, divididos pela soma dos volumes, que é 7 mais 1, que vai dar 8. Então vai ser 280 divididos por 8,
fazendo na calculadora, isso daqui dá 35 gramas por litro, né? Então, funcionou. Misturando 1 litro de B com 7 litros de A, a gente chega na mesma concentração da amostra C. Beleza? Então, era mais ou menos isso de soluções e cinética. E determina o fim do semestre normal. Daqui a 3 semanas a gente se vê. Lista tá lá de boa. Qualquer coisa vocês podem falar comigo. Os plantões eu acho que agora voltaram normais. E qualquer dúvida vocês sabem que é só falar comigo que eu vou responder de boa, né? Ainda mais que eu tô de férias. Então eu tô bem livre. Agradeço aí a presença de vocês no semestre. Vejo daqui a 3 semanas. Beijos. Agora vocês vão ter Breninho.